Você sente que o seu e-commerce poderia vender mais, mas você não sabe exatamente o que ajustar? Hoje eu vou mostrar para você como o conceito de performance pode ajudar você a virar o jogo do seu negócio. Performance é o nome do jogo. É o que separa os e-commerce que crescem com lucratividade daqueles que sobrevivem no mercado. Me diz aí, qual tipo de negócio você quer ser? Prazer, eu me chamo Carlos Miranda, sou gestor de performance da Vela E-commerce e também sou host do Negócios Digitais, o podcast que a gente tem aqui, dos quadros que a gente apresenta com vários experts do mercado. Também no ano 2024 fiz a gestão de mais de 7 milhões em anúncios com um retorno aproximado ali de 30 milhões de reais. E hoje eu vou mostrar para você os conceitos de performance e como você pode aplicar no seu negócio para gerar uma lucratividade e um crescimento mais previsível. Então na minha tela aqui agora, eu estou com os principais pontos sobre a performance, sobre o que define a performance, sobre como ela vai mudar o jogo para você no seu modelo de negócio, no seu e-commerce, os erros comuns que você pode estar cometendo e você não sabe, isso é uma chave fundamental que você deve virar, porque cometendo os mesmos erros é impossível de você ter performance dentro do seu e-commerce. E depois, como você aplicar isso na prática, com mais de 110 ações que você pode executar dentro do seu negócio. E aqui a gente não fala só sobre campanha, não fala só sobre produto, não fala só sobre a sua estrutura ali do seu site, mas um compilado de várias ações que você pode executar dentro do seu negócio. E isso aqui é o mais importante. Então vamos começar primeiro pelo que define a performance de fato. Primeiro, a gente separou em 3 pilares que são os pilares ali da performance mesmo para e-commerce. Sendo o primeiro, o tráfego, o segundo, a conversão e o terceiro, o ticket médio. Então, o tráfego, como o próprio nome diz, é o número, o volume de pessoas que chega até o seu site. E isso, o que a gente precisa sempre ficar de olho, olhando ali para o lado do e-commerce, é o CPS, é o custo por sessão. Então, não sei se você hoje tem uma metodologia para conseguir mensurar qual que é o seu custo por sessão hoje. Mas é fundamental você ter essa métrica bem detalhada dentro do seu negócio, dentro da sua gestão do seu negócio, porque isso vai definir se você está pagando muito caro para uma pessoa chegar dentro do seu site. Imagina só que você está pagando R$ 1,20 para uma pessoa chegar no seu site. E olha que ela nem vai comprar. Será que isso está barato ou será que isso está caro para o seu negócio? Ou 80 centavos? Ou até mais caro que isso? E é fundamental a gente entender isso para conseguir ter uma melhor performance dentro do nosso negócio. Número 2, a conversão. A conversão a gente sempre vai medir com base em quantas pessoas compraram dentro do nosso site. Só que a gente precisa entender qual que é a taxa. Então, no caso, a gente vai pegar o número de pessoas que chegaram no site, no caso, o número de sessões, e entender quantas das pessoas compraram. A gente vai tirar o percentual ali, né? Vai fazer o cálculo para tirar esse percentual, entender qual que é a nossa taxa de conversão. E o porquê que entender a sua taxa de conversão, saber exatamente qual que é o percentual dela, é fundamental para a escala, né? Para a performance do seu e-commerce. Porque se você tiver com um percentual baixo da taxa de conversão e você não sabe, tá? Você começa a investir em campanhas, em tráfego, trazer tráfego pago ali para dentro do seu e-commerce. Só que a sua taxa de conversão está ali 0,6, 0,5, 0,7 até, pode ser que você esteja deixando dinheiro na mesa ou até mesmo queimando dinheiro, porque você está investindo em tráfego para trazer pessoas lá para dentro do seu site. E isso não está sendo efetivo para o objetivo que é de gerar mais conversões. E a gente entende que quando a gente investe mais em tráfego, é natural que essa taxa de conversão ela caia um pouco. Mas se você não compreender qual que é a sua taxa de conversão hoje, investindo 5 mil e você investir 10 mil e ainda não compreender essa taxa de conversão, você com certeza vai estar perdendo dinheiro ou vai estar até deixando dinheiro na mesa, impedindo o crescimento do seu e-commerce ser mais lucrativo e mais preditivo também. O número 3 é o ticket médio. O ticket médio é o quê? Quanto, em média, cada cliente está gastando, está comprando lá dentro da sua loja, ali na média de todos. Então, imagina só que 100 clientes entraram lá no seu site, alguns compraram R$ 100, outros compraram R$ 150, outros compraram R$ 200. Você vai fazer a somatória de quantos no total de pessoas compraram dentro do seu site, a somatória do valor total e vai dividir ali pelo número de pessoas. Então você vai pegar o número total do valor de compras, dividir pelo total
de pessoas comprando ali e vai entender qual que é o ticket médio por compra dentro do seu site. E por que isso é importante? Do que vai adiantar você investir muito no seu site, nas ofertas que você está tendo, os incentivos comerciais, sendo que você não sabe exatamente qual que é o ticket médio que você está tendo. Ah, é 199? Ah, não. Então, se eu colocar um frete grátis de R$ 300, vai me ajudar? Acredito que não. Mas isso a gente vai abordar um pouquinho mais abaixo sobre os erros comuns de quem não entende sobre performance está cometendo e talvez você esteja cometendo também. Segundo, por que a performance muda o jogo? Só um parênteses aqui rápido. Nessa aula ainda, eu vou mostrar para você um case real, onde eu mostro como cada métrica foi mensurada, como cada métrica foi estrategicamente pensada, analisada, para ter estratégias que melhorassem cada um desses pilares da performance. O tráfego, a conversão e o ticket médio, tá? Então vamos lá, para a segunda parte, o porquê que a performance ela muda o jogo. Primeiro, uma loja com muito tráfego, mas que tem baixa conversão, ela gera prejuízo. Então você está gastando uma penca de dinheiro para levar pessoas lá para dentro do seu site com campanhas bacanas, tá tirando foto com a modelo, gravando vídeo lá com a UGC, com a influenciadora, várias ações comerciais, vários incentivos para finalização de compra. Porém, como a sua taxa de conversão ela tá baixa e você não está conseguindo mensurar, porque você não tem no detalhe uma planilha, um template que te ajude nessa análise dos dados, você vai ter prejuízo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma loja com boa conversão, mas com ticket médio mais baixo. O crescimento é limitado, porque você não consegue entender qual que é o seu ticket médio hoje. Então, se você está tendo uma boa taxa de conversão, então legal, as pessoas estão gostando dos seus produtos, ela está sanando uma dor, está gerando desejo, só que, tá 199 ali o meu ticket médio, putz, e aí eu já está com frete grátis de 199, meu incentivo comercial está comunicando isso. O que eu faço agora para melhorar o meu ticket médio? Será que eu vou trabalhar um mix de produto mais estratégico? Será que eu vou trabalhar uns incentivos comerciais que levem um pouco mais para cima esse preço, esse valor e influencie as pessoas a comprar mais? Ou talvez já tenha um pack de produtos estratégicos com meus produtos curva A que vai jogar um pouquinho para cima esse ticket médio? Isso é fundamental também, essa compreensão, para que você tenha performance dentro do seu e-commerce. E, obviamente, né, uma loja equilibrada nos 3 pilares, ela tem escala real. Então, você ter um volume de pessoas bacana, né, um tráfego legal, chegando no seu site é muito importante. Você entender a sua taxa de conversão hoje, se ela está em 0,8, 0,9, 1%, até mais do que isso, para saber se realmente está sendo lucrativo todo esse investimento para gerar receita, né, do seu negócio, se essa receita está sendo lucrativa, se o negócio como um todo está gerando lucro, e o ticket médio, para que ele realmente tenha um crescimento maior, para que não só o investimento seja cada vez maior para trazer mais pessoas e manter um percentual ali de conversão bacana, mas que de forma gradual você vá alavancando, subindo cada vez mais o preço dos seus produtos, ou então, né, como a gente está falando, o ticket médio dos seus produtos ali, seja com um mix estratégico, de produto estratégico ali, ou então com incentivos comerciais que conversem com o preço dos seus produtos e que você sabe que determinados produtos, na sua somatória ali, ele consegue superar um pouco mais do seu ticket médio atual. Beleza. Agora, quais são os erros comuns de quem não entende performance ainda que eles cometem? Eu separei aqui 3 erros comuns. É claro que existe uma infinidade de erros e estamos sujeitos a erros todos os dias, o tempo todo, só que esses 3 principais que eu listei aqui, se você já não cometer neles hoje, ou já preparar todo o ambiente para que você não cometa eles daqui em diante, pode ter certeza absoluta que isso vai melhorar a performance do seu e-commerce. Então aqui no primeiro, a gente tem o investimento em tráfego sem medir o CPS. Cara, isso aqui é de lei. Vou te fazer uma pergunta, seja sincero comigo aqui agora. Você sabe quanto que é o seu custo por sessão hoje? Você tem em algum lugar, seja num bloco de notas anotado, o quanto que foi ontem,
antes de ontem, no mês passado, no ano passado? Porque se você não tem esses dados, como que você vai mensurar o crescimento do seu negócio? Vai ser com base só em ROAS? Vai ser com base só em receita gerada ali em determinado período? Investimento sem dados é queimar dinheiro, tá? Então, você investir em tráfego sem medir o custo por sessão no seu site, você, obviamente, está deixando muito dinheiro na mesa e queimando dinheiro. Aqui número 2, a gente tem a nossa taxa de conversão. Então, não ter uma clareza sobre a taxa de conversão, como eu falei anteriormente. Se você não entende qual que é o percentual hoje de pessoas das que estão entrando, que estão comprando, você não entende quantas pessoas você deveria levar para ter um determinado faturamento. Então, vamos supor que você tem 1% ali de conversão dentro do seu e-commerce. Quantas pessoas você deveria levar para dentro do seu e-commerce com um ticket médio ali entre R$100 para faturar R$100.000? Você tem esse dado claro dentro do seu negócio? Você tem construído essa previsibilidade para conseguir crescer o seu e-commerce? Porque se você não entende a sua taxa de conversão, se você não sabe qual que é o valor real hoje da sua taxa de conversão de forma diária, semanal, mensal, com toda certeza, esse aqui é mais um ponto que você está errando dentro do seu negócio e vai ser impossível você escalar ele dessa forma. E aqui número 3, a gente tem fazer promoções sem estratégia nenhuma do aumento de ticket médio. Então você não tem uma estratégia de mix de produtos, como eu falei anteriormente, você não tem um incentivo comercial, como por exemplo um frete grátis, que ele tem um pouquinho acima do que é o seu ticket médio atual. Então, por exemplo, seu ticket médio é 199, talvez colocar um frete grátis ali para 219, 229 já vai auxiliar para no todo você aumentar o seu ticket médio. Isso ajuda muito. Beleza, né? Antes da gente voltar em como aplicar, eu vou mostrar para você um case real nosso, que no ano 2024, quando essa cliente entrou, a gente conseguiu fazer essa mensuração dos dados, fazer essa análise e atacar ponto a ponto, mês a mês, para que a gente tivesse essas evoluções e que ela construísse cada vez mais um negócio escalável e com lucratividade. Então aqui, né, eu coloquei como calçados femininos para não mostrar o nome de forma proposital, mas aqui a gente tem o quê? Ela entrou com a gente no mês de fevereiro. A gente começou a rodar mesmo ali no mês de março. Começou a rodar, né, pouco investimento ali, era previsto uns R$3.000, a gente investiu 2.937, voltou 7.466. Só que o que os dados dizem pra gente aqui? A taxa de conversão dela estava em 0,41%. A taxa de aprovação dela dos pagamentos estava em 69%. O ticket médio dela estava ok, estava bacana. Só que com uma taxa de conversão a 0,41%, menos de 1%, menos de 80% ali, o que teoricamente começaria a estar melhor, a gente estava perdendo muito dinheiro, muito dinheiro. Então, para você ter uma ideia, receita, segundo a Analytics, a gente conseguiu ali R$10.000 aproximadamente, um pouquinho a mais, e o que foi real foi os R$7.000. Então, ali aproximadamente 30% dos pagamentos não foram concluídos porque o gateway de pagamento ele bloqueava você utilizar cartões de terceiros na sua conta própria. E o que isso fazia? Fazia com que, por exemplo, uma esposa que estava utilizando o cartão do marido, ela não conseguia comprar o produto dela porque o gateway estava bloqueando. E isso, olha que é uma métrica secundária, porque a gente não está falando nem dos pilares nesse momento. Isso aqui é só um detalhe para você entender um a mais, que isso também importa muito, e se você não está entendendo isso, é super importante você fazer um treinamento que vai auxiliar sobre isso, tá? Aqui o custo por sessão dela estava sensacional, 36 centavos. Mas beleza, vamos ali para abril. Em abril, a gente já melhorou um pouquinho a taxa de conversão dela, a taxa de aprovação se manteve, mas ainda assim a gente foi escalando. O CPS dela aumentou um pouquinho mais ali, né, para 41 centavos. Ok. Maio, a gente diminuiu um pouco mais o CPS dela, e olha que a gente foi investindo bem, tá? A gente saiu de quase R$3.000 para R$6.600 de investimento para abril, isso no segundo mês. No terceiro mês a gente foi para R$19.000. E olha só, aqui a gente estava com a taxa de conversão um pouco melhor, só que ainda assim muito baixa. A gente gerou o quê? 16.471 novas sessões no site,
com uma taxa de conversão de 0,56%. Somente 93 pessoas compraram. Só que olha o absurdo no mês de maio. A gente estava com 34 centavos CPS, maravilhoso. Taxa de conversão baixíssima ainda, 0,56%, mesmo no mês de abril. E a gente conseguiu bater 98 mil de faturamento. Aqui a gente já estava conseguindo melhorar a questão do Gateway, porque a gente migrou o Gateway de pagamento e isso fez com que a gente parasse de deixar dinheiro na mesa, fazendo com que essas pessoas que tinham a verdadeira intenção de compra conseguissem efetuar a sua compra. O ticket médio a gente foi escalando mês a mês. Agora que chega o giro ali, né? Toda a parte da taxa de conversão, a gente tem que pensar que tem a ver com o produto, tem a ver com a oferta, tem a ver com a sazonalidade do que você está ofertando nas suas campanhas, nas suas redes sociais. Então é um conjunto de coisas que são inúmeras ações. Depois eu vou mostrar para você algumas opções que você tem no mercado para entender quais são essas ações para melhorar cada um desses pilares, tá? Além também, como eu mostrei para você, da taxa de aprovação. Nesse mês de junho, a gente investiu 13 mil reais, faturou 55 mil reais, mas com uma taxa de aprovação já de 98%. E daqui para frente a gente começa a melhorar, porque já tinha feito essa migração. Só que o bacana é que no mês de julho, olha que legal, no mês de julho a gente bateu 0,92% de taxa de conversão. Aqui a gente pegou, né, a gente já tinha feito uma nova coleção, a gente já estava com uma reposição de estoque, estava fazendo lançamento de inverno nessa época. A gente pegou os melhores produtos, desenvolveu as melhores ofertas, os melhores mix estratégico, alinhou os incentivos comerciais, entre muitas outras coisas que a gente definiu ali dentro da página do produto, do site, do e-commerce de forma geral, a estrutura que a gente tem que ter na parte dos incentivos comerciais para esse período. Então a gente conseguiu bater 172 mil. Aqui a gente ainda não ficou feliz, por quê? Bateu 74% de taxa de aprovação. Mas olha só que legal o crescimento desse cliente em específico. Aí ele saiu em março de R$ 7.400 de faturados, foi para abril para 23 mil, maio para 98 mil, aí junho, como tinha baixado o estoque, foi para 55 mil, mas aí tá tudo ok, já estava tudo alinhado com a cliente, e bateu julho 172 mil reais. Agora me fala, imagina você, o seu negócio, se você, talvez você esteja faturando menos de 100 mil reais hoje, mas imagina você e o seu negócio faturando seus 20 ou, quiçá, seus 7 mil reais e você em, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 meses você sair dos seus 7, 8 mil reais para os seus 100 mil reais de faturamento, 170 mil reais de faturamento. Isso mudaria o jogo para o seu negócio? Talvez mudaria as oportunidades ou os problemas que você está enfrentando hoje? Se a resposta for sim, eu vou te mostrar uma coisa aqui agora. Aqui eu quero te mostrar o nosso checklist 100K. O checklist 100K são as mais de 100, 110 ações que a gente mensurou para e-commerce que estão saindo do zero e ainda não romperam o faturamento de 100 mil reais mensais. Então são 110 ações focadas em todo o ecossistema do seu e-commerce ou de e-commerce de todos os nichos para que você consiga ultrapassar essa faixa de faturamento de 100 mil reais por mês. E olha só, 97,3% dos e-commerce não vendem mais do que isso. E aí a grande pergunta é o quê? Isso é um problema ou uma solução para você? Será que esses e-commerce, eles têm essa solução em mãos? Será que eles estão, de forma estratégica, olhando para essas 100, 110 ações que pode ser executada dentro da sua estrutura do seu negócio para alavancar o seu negócio de forma previsível, de forma escalável e também lucrativa? Então, nesse treinamento, nosso CEO, Thiago Garavello, que é criador do Método Velo, tem as 9 marcas próprias dentro do Grupo Velo, fora, né, o serviço da agência, entre outras soluções para e-commerce que a gente tem aqui. A gente tem o nosso checklist 100K, que ele é focado para você que fatura menos de 100 mil reais e busca escalar o seu negócio com ações que você pode pôr em prática hoje mesmo. Então ele é gravado em 8 aulas, você vai ter todo um checklist para você estar preenchendo, para você estar colocando realmente, né, marcar aqueles bullets lá como concluído dentro do seu negócio
E são ações recorrentes que você pode estar sempre olhando e reajustando dentro do seu negócio. Isso que é muito importante. A gente até usa de exemplo, esse que é um dos cases que a gente tem aqui dentro da Velo, que a gente mostra qual que você confiaria mais, esse e-commerce do lado esquerdo ou esse e-commerce do lado direito? O que traz mais autoridade para você? O que fica mais fácil de compreender o produto e até mesmo a oferta? Isso aqui muda o jogo. Mas não é só sobre o site que a gente está falando. Não é só sobre a estratégia de conteúdo. Não é só sobre a parte da estratégia das campanhas. A gente olha todo o ecossistema. E aí que a gente fala também um pouquinho mais, né, sobre os cases que aplicaram isso. Então tem a Flofa, a Calmi, a Bella Angel, tem outros e-commerce também de calçados, tem a Zip Tools, tem a Tondini, moda infantil. Então aqui a gente tem muito case, muito cliente, né? Já que a gente tem a agência que tem toda essa frente, a gente tem muito cliente que aplicou isso. E aí, beleza. Você vai me perguntar, nossa, Carlos, mas eu não tenho dinheiro para começar agora. Fica tranquilo que eu vou mostrar para você como você pode começar de forma simples, rápida e barata. Aqui, primeiro, o que você vai ganhar com o nosso checklist? Além das 110 ações para você aplicar no seu e-commerce, as 8 aulas práticas, você vai ganhar de bônus o Plano OMV, que é o curso completo para você aprender as técnicas aqui que a gente aplica dentro da agência. A Masterclass de 10 passos para você criar um e-commerce. O bônus de criativos para e-commerce. É um guia totalmente completo para você entender quais são os criativos que mais performaram no ano 2024. Uma Masterclass de como escolher o nicho vencedor, caso você ainda esteja começando, mas acredito que você já está nesse grupo de pessoas que já deram esse primeiro passo, então, mas esse aqui já é um bônus para você também. E o desconto de R$ 97,00 no Ecom 10X, que é o nosso próximo produto ali, focado só para quem quer escalar, né? Já fatura mais de R$ 100 mil e quer realmente escalar o seu negócio. Tudo isso aqui por R$ 97,00. Eu não sei se você já recebeu alguma oferta desse tipo na sua vida, mas de R$ 438,00, todos esses entregáveis, mais por R$ 97,00. E se você pagar no Pix, você tem 10% de desconto. Não se sinta obrigado a fechar esse treinamento, não se sinta obrigado a olhar para esse checklist como se fosse a resposta para tudo. Mas uma coisa eu te digo, não foi só a Clomi, não foi só a Tondini, não foi só a Zip Tools que executou essas ações e geraram resultados extraordinários. Como você também pode executar essas ações e ter resultados muito bons dentro do seu negócio. E olhar ali para o seu negócio de uma forma que às vezes gere um custo maior. Eu estou te apresentando uma proposta de pagar muito menos para ter um resultado muito melhor com uma metodologia que já foi testada e validada em inúmeros e-commerce, além de todo o Grupo Velo. Então, para você que quer aprender a aplicar de forma estratégica essas 110 ações dentro do seu negócio, entender tráfego, conversão e o ticket médio de uma forma estratégica para alavancar o seu negócio de uma forma previsível e lucrativa, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o Checklist 100K para você conhecer esse produto, conhecer esse entregável aí e realmente conseguir gerar um resultado melhor aí para o seu e-commerce. Se você ficou até aqui nesse vídeo, parabéns, você já está aí 98% na frente dos donos de negócio, donos de e-commerce que conseguem ter resultado no online. Lembre-se de clicar aqui no botão do like, se isso fez sentido para você, deixe seus comentários, manda aí ideias de conteúdo para a gente gravar, para a gente gerar para você, porque essas ideias de conteúdo que vocês mandam aqui embaixo pode ajudar não só você, como inúmeros outros players do mercado também. Fechou? Até mais. Obrigadão.